Boa noite, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 80. Ao mestre do canto, segunda melodia, os lírios, testemunho de Asaf. Salmo 80. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor. Perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor, Deus dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Dá-lhes de comer pão de lágrimas e a beber copioso pranto. Consola-nos, constitui-nos em contendas para os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito, expulsaste as nações e a plantaste, expuseste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se dobraram, se cobriram, e com os seus sarmentos os cedros de Deus. Estendeu ela a sua ramagem até ao mar e os seus rebentos até o rio, porque lhe derribaste as cercas de sorte que vindiam todos os que passam pelo caminho. O javali da relva a devasta, e nele se repastam os animais que pululam no campo. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos, olha do céu e vê, e visita esta vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Está queimada, está decepada, perecem os nossos inimigos, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre o povo da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. E assim não nos apartaremos de ti. Vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Irmãos, esse é realmente um salmo maravilhoso. Ele foi escrito por Asaf, retratando uma situação terrível e difícil que estava acontecendo no Reino do Norte. Nós sabemos pela história de Israel que depois que Salomão morreu e o seu filho assumiu o trono, houve uma divisão entre os reinos do norte, constituído pelas 10 tribos, e o reino do sul, constituído por 2 tribos, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Nós sabemos que a tribo do sul ficou fiel aos mandamentos e preceitos estabelecidos pelo Senhor, mantendo os holocaustos, mantendo os rituais sagrados em Jerusalém. Mas o reino do sul, ele se desviou. Ele começou a adorar, a montar altares idólatras e começou a oferecer sacrifícios fora do templo. Uma aberração aos olhos do Senhor. Além disso, existiam muitas brigas, intrigas internas entre as tribos. Perdeu-se a identidade, perdeu-se a unidade, perdeu-se a devoção. E esse salmo, ele retrata um momento, um dos estertores finais
de um grande salmista que tinha muita fé e muita certeza de que o Senhor ouviria o clamor daquele povo que estava prestes a ser esmagado pelo exército assírio. Então esse aqui, nós estamos vivendo aqui por volta do século 8 a.C., nós estamos vendo aqui os últimos dias do Reino do Sul, do Reino do Norte. E esse clamor, ele tem uma causa, ele tem um motivo. E o povo, ele começa a encontrar no Salmo de Asaf um eco das suas lamentações e da situação dos seus corações. Nesse salmo, nós vemos em 3 momentos o Senhor sendo clamado com a seguinte frase, que é tipo um refrão de uma música. O seguinte verso: restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Essa frase, ela é muito impactante, porque diferentemente de outras religiões, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus que tem uma face e cuja face é luminosa. Geralmente, quando o povo desobedecia, nós vemos situações onde o Senhor encobre a sua face do povo. Mas aqui eles estavam clamando na plena convicção de que, como aquela criança que fez alguma estrepulia e percebeu a cara fechada do pai, é uma criança aqui que está clamando: Pai, olha comigo, olha para mim com outros olhos, porque eu sei que eu errei, eu sei que eu fiz coisas erradas, eu sei que eu me desviei do teu caminho, eu sei que eu caí, eu sei que eu pequei, eu estou chorando, eu estou comendo agora não mais os seus pães ázimos, eu não estou comendo mais dos pães da proposição, eu estou comendo agora pães de lágrimas, e bebendo um copo de lágrimas. Ou seja, o coração do povo era só tristeza, era só lamento, era só arrependimento diante da situação devastadora que estava diante dos olhos deles. E Asaf, ele captura o coração desse povo, e neste salmo Deus é apresentado aqui como o pastor de Israel. É o único lugar na Bíblia que aparece essa denominação, essa alcunha de Deus, pastor de Israel, especificamente. E ele levanta aqui 3 tribos: Manassés, Efraim e Benjamim. E lembra também de Jacó. Ele está mostrando aqui de José. E ele está mostrando aqui que, levantando esses 3, que é um desafio para os estudiosos, porque a tribo de Benjamim ficava no Reino do Sul. Ela não estava, digamos assim, correndo perigo. Mas diante das adversidades, como essa tribo ficava na fronteira e ficava ali transitando, ela estava vendo também o sofrimento dos seus queridos irmãos, que no caso Efraim e Manassés, eles são descendentes de José, e Benjamim e José são os filhos de Jacó com a sua amada esposa. E nós temos aqui uma outra designação onde o povo de Israel se coloca também como uma videira. Nesse caso, nós vemos que o povo percebe, e Asaf captura muito bem esse sentimento, que o povo percebe que toda essa situação está sendo provocada por Deus. É Deus quem levantou os inimigos, é Deus que destruiu a cerca e permitiu que os javalis e as feras do campo começassem a atacar essa videira que outrora estendeu seus ramos desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates.
que retratam os momentos de maior glória. O que isso traz para nós hoje? Nós sabemos que, de uma forma magnífica, o próprio Senhor Jesus se coloca como nosso pastor. Ele também se coloca como a videira verdadeira. E Ele chama todos para o arrependimento. Arrependei-vos, porque está próximo o reino do céu. Lançai sobre mim, lançai sobre vós o meu jugo. Todos vós que estáis cansados, todos vós que estáis sobrecarregados, porque o meu jugo, ele é suave, e o meu fardo, ele é leve. Então o Senhor, Ele é aquele pastor que alivia as nossas dores. Ele transforma os nossos pães de lágrimas em ázimos, pães ázimos de sinceridade e de verdade. Ele transforma o nosso copo de lágrimas em um cálice transbordante de paz e de alegria, quando Ele nos chama para a comunhão. Erramos? Sim. A história do povo de Israel também se repete em nossas vidas. Assim como eles erraram, assim como existiu divisão naquela época, hoje também existe divisão. E essa videira maravilhosa que Deus constituiu em Cristo Jesus, às vezes ela se manifesta em divisões na igreja menor, na nossa casa. Às vezes nós não nos comunicamos bem com os nossos pais, com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. E aí as cercas são derrubadas. Ocorre também divisões na igreja, onde os irmãos, aqui e acolá, em todos os lugares, em todas as igrejas, isso infelizmente acontece, porque nós somos imperfeitos. Existem divisões no sentido de que há acepção de pessoas. E o que Deus faz quando ocorrem essas coisas? Ele nos chama para o arrependimento. Faze resplandecer o teu rosto sobre nós, Senhor. Esse é o clamor que se repete. O rosto que ilumina as nossas trevas, porque Deus é luz. E Ele ilumina as trevas do nosso coração para fazer com que nós percebamos que existiu um passado onde mesmo diante do sofrimento, o Senhor restaurou o seu povo, porque Ele é fiel, mesmo que nós sejamos infiéis. E uma vez que nós percebemos que Ele é o nosso pastor, que Ele é o nosso agricultor, a única alternativa que nós temos é nos achegarmos a Ele, aos teus pés. Vivifica-nos, Senhor. Restaura-nos e invocaremos o teu nome. Então, para todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, aqueles que se encontram na mais profunda cova, o clamor é esse: Senhor, eu não consigo fazer isso sem que o Senhor me vivifique. Eu não consigo cumprir a tua vontade sem que o Senhor reine como pastor na minha vida. Eu não consigo forças sem estar como um ramo inserido em Cristo Jesus. Então, é um chamado esse salmo. É um grande chamado. Tem riquezas maravilhosas nesse salmo. Gostaria de ter outros momentos para compartilhar mais profundamente. Mas fica aqui a essência. Diante das adversidades, o Senhor escuta todos aqueles que clamam pelo teu nome, restaura-os, vivifica-os e salva-os, por fidelidade a Cristo Jesus. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar o Salmo número 22. Então vou convidá-los a abrir a sua Bíblia no Salmo número 22. É um salmo também maravilhoso, né? Eu sei que todo mundo que vem aqui fala isso, mas do fundo do coração, não sei como que a gente não comenta mais a respeito dele. Ele é uma descrição exata, detalhada da crucificação do Senhor Jesus Cristo. 1000 anos antes de Cristo, 300 anos antes do Isaías 53, Davi,
assim chamado em Atos dos Apóstolos como profeta, né, Atos 2, 29 e 30, diz que Davi era um profeta e em meio às músicas que ele escrevia, né, não só ele, mas muitos outros salmistas, ele colocava coisas que aconteceriam. Algumas dessas músicas que ele escrevia, ele colocava características, ele falava na primeira pessoa como se fosse ele, poeticamente, ele mesmo passando por algumas aflições, mas ele acaba citando situações que nunca aconteceram com ele. Então ele falava de outra pessoa. E no Salmo de número 22, nós podemos dividi-lo em duas partes. A primeira parte, ele vai falar a respeito da humilhação do Messias sofredor. A humilhação do Messias sofredor. E a maior parte do Salmo, lá no finalzinho, vai mudar um pouco a tonalidade, vai falar da exaltação do Messias vencedor. Mas a maior parte está falando da sua humilhação. E o primeiro versículo, olha que interessante, irmãos. Primeiro versículo, Salmo 22, que não está aberto aqui. Meu Deus, por que me abandonaste? Olha que coisa. O Senhor Jesus Cristo, no momento da sua morte, cita um salmo. Deus meu, por que me abandonaste? Ele segue do 1 ao 5 dizendo, por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite não recebo alívio. Tu, porém, és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Em ti confiaram os nossos antepassados. Sim, eles confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Está falando de um Deus que é santo, que é amoroso, que ouviu a oração dos antepassados dele. Eles clamaram e foram libertos, mas de repente, a pessoa ora e não tem resposta da sua oração. Ele diz, meu Deus, por que me abandonaste? E a resposta está no próprio texto, tu és santo, e sobre Cristo estava o nosso pecado. Então, no momento da crucificação, o Messias sofredor assumiria para si a culpa do nosso pecado. E aí, por isso, então, ele foi abandonado por Deus. Ele foi abandonado pelo próprio Pai, por causa do nosso pecado, porque Deus é santo, e santo significa separado do pecado. Deus não responde às orações de Jesus mais, porque Jesus, sobre ele estava a nossa condenação. E Jesus, o Messias sofredor, além de experimentar abandono do próprio Deus, ou seja, do seu próprio Pai, ele também deveria experimentar o abandono das pessoas em sua volta. O texto continua do 6 a 8 dizendo, mas eu sou verme, não sou homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, lançam insultos e balançam a cabeça dizendo, recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Olha que interessante, lembra quando Jesus estava lá na cruz? E as pessoas olhavam para ele e falavam assim, você não curou a outros? Cure a si mesmo. Você não é o Filho de Deus? Desce daí e salva-nos. Foi o que o bandido ao seu lado falou. As pessoas ficavam tirando sarro dele, fazendo piadas e brincando com uma pessoa justa. No momento da crucificação, o salmista, 1000 anos antes da morte de Cristo, ele sabe que isso vai acontecer. Então o Messias sofredor, ele seria abandonado pelo seu Pai por causa do pecado que ele assumiu para si, apesar de não ser pecador. Ele seria abandonado pelas pessoas, ele seria zombado, ele seria humilhado pelas pessoas em seu redor. E o texto continua dizendo no 9 até o 11, contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança aos seios de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Então, tudo isso acontece com o Messias sofredor, apesar da sua fidelidade, apesar
da sua santidade, apesar de, desde o ventre de sua mãe, ele estar caminhando com o Senhor Deus. Apesar da sua firmeza inabalável. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós estamos falando aqui não apenas de um abandono, uma coisa emocional, nós estamos falando de uma condenação brutal. O versículo 12 e o 13 diz assim: muitos touros me cercaram, sim, odeiam-me os poderosos touros de Bazã. Abre aspas aqui, está falando de animais, touros, animais poderosos, violentos, mas que são domesticados, são pessoas são animais que estão no quintal, que são indomáveis alguns, mas eles estão ali no quintal, são seres que têm capacidade de tirar a vida de alguém, mas estão ali perto. E os touros de Bazã era a região muito fértil. Os touros de Bazã, na Bíblia, muitas vezes são citados por serem conhecidos como animais fortes, gordos e poderosos. Versículo 13 diz o seguinte: como o leão voraz que ruge, eles escancararam a boca contra mim. Então ele está falando agora de leão. Leão é um animal selvagem, que mora na selva, mora lá longe. Então, animais que moram perto, que estão aqui no quintal, se uniram com os selvagens para vir e tirar a minha vida. O salmista está falando de uma conspiração com judeus e gentios contra a vida dele. Naquele momento, eles se uniriam para poder tirar a vida do Messias sofredor. E aí ele descreve o que vai acontecer no versículo 14 em diante: como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados, o meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, o meu vigor secou-se como um saco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste no pó à beira da morte. Ele está descrevendo o sofrimento ali na cruz, e inclusive culminando quando ele diz que a sua língua gruda no céu da boca. É uma forma de dizer, é um sofrimento de sede, de quem precisa de água, a boca está seca e a língua gruda no céu da boca. Você lembra quando Jesus estava morrendo na cruz e ele diz: tenho sede? E aí então aqueles soldados romanos colocam na ponta de uma estaca e levantam até ele uma esponja embebida no vinagre. Para quê? Para aumentar ainda mais o sofrimento dele. Aquele momento, então Jesus, de formas físicas, emocionais, ele estava cercado, ele estava perdido, ele estava morrendo literalmente, e no versículo 16 diz: cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e meus pés, sem comentário, perfuraram minhas mãos e os pés, posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minhas vestes. Está dizendo exatamente o que os soldados fizeram com Jesus. Tu, porém, versículo 19: Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões, resgata-me dos chifres dos bois selvagens. O Messias sofredor enfrentaria tudo isso, e que foi descrito de uma forma tão maravilhosa, tão detalhada pelo salmista. Irmãos, Davi nunca teve suas mãos e pés perfurados, tá? Ele está falando de outra pessoa aqui, ele está falando do Messias sofredor, que viria e faria tudo isso por nós. Interessante que Deus enviou o seu próprio Filho para passar por todo esse sofrimento, no meu lugar e no seu lugar. Eu não consigo imaginar um pai dar o seu filho para morrer no lugar de uma pessoa que o pai ama, no lugar de um amigo. Pensa você que tem um filho ou uma filha, você daria o seu filho ou sua filha para morrer no lugar
de uma pessoa entre seu filho e seu melhor amigo, qual que você escolhe? Eu acho que você escolheria o seu filho. Eu acho que você escolheria a sua filha. Mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de ter dado Cristo, sendo nós ainda pecadores. Nós éramos inimigos de Deus. E o Senhor veio e sofreu todo esse sofrimento, tudo isso por mim e por você, mesmo nós sendo inimigos dele. E aí a história muda. Depois de todo esse sofrimento do Messias, toda essa humilhação do Messias sofredor, nós vamos começar a falar da exaltação dele. 22 diz: proclamarei o teu nome aos meus irmãos, no meio da assembleia te louvarei. Louvem-no, vocês que temem ao Senhor, glorifiquem-no, todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Está falando de alguém que está no degrau mais baixo da degradação humana. E o que o texto fala sobre esse sofredor é: tremam diante dele. Olha que coisa, de fato, Davi não está falando dele mesmo, está falando de alguém que sofreria, que passaria por toda essa humilhação, mas é digno de temor. Quem é esse? Quem é esse? O texto diz, no versículo 24: pois ele não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o meu louvor na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficar satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que o coração de vocês viva para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o louvarão. Todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até mesmo aqueles cuja vida se esvai. A posteridade servirá a ele. Gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Virão e proclamarão seus feitos de justiça a um povo que ainda não nasceu, contarão o que ele fez. Como resultado da sua morte, nós devemos glorificá-lo, nós o tememos. E o texto diz que as nações do passado, elas glorificarão esse Messias sofredor. Agora, no presente, nós devemos glorificar esse Messias sofredor. E os nossos filhos, os nossos netos, os bisnetos, os tataranetos, no futuro, glorificarão esse Messias sofredor. As pessoas ricas da terra se banquetearão. Os que sofrem, descem ao pó, se prostrarão. Todos, não importa a classe social. Até mesmo aqueles que estão morrendo, os moribundos, os que a vida se esvai, se dobrarão diante dele, a posteridade servirá a ele, gerações futuras servirão a ele. Sabe por quê? Porque virão e proclamarão seus feitos de justiça. Nós vamos dizer: foi ele que fez isso. Nós proclamaremos os seus feitos de justiça. Em outras palavras, no passado as pessoas faziam: é Jesus, a obra é dele, é ele quem fez, ele pagou o preço numa cruz, por isso nós o glorificamos. E hoje nós dizemos isso, nós estamos aqui não porque nós somos bons, mas foi Cristo que conquistou na cruz, não pelas obras, para que nós não nos gloriemos em nós mesmos, mas para que a glória seja toda dele. Foi Cristo, nós proclamamos os feitos dele, foi ele. E no futuro, a mensagem que será levada às ruas vai ser a mesma. Foi ele que fez, foi ele que fez, foi ele que fez. Porque ele, mesmo sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, assumiu forma humana, a si mesmo se humilhou, passou por tudo isso por amor. Agora, toda a autoridade nos céus e na terra lhe foi dada. E em resposta a isso, nós vamos e proclamamos a sua mensagem.
Foi Ele? Foi Ele. Diariamente, vamos dizer para as pessoas, foi Ele que fez. Glórias ao Cordeiro de Deus. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja convosco. Amém? Como a música, irmãos, ela mexe conosco, não é verdade? Nós cantando essa música, parece que o Senhor recobre os nossos ânimos, parece que realmente nós somos revigorados. E é interessante porque hoje nós vamos falar sobre os Salmos 40. E os Salmos 40 também é uma música, né? Nós vimos aí uma primeira parte dela, falando onde Davi agradece a Deus, e depois uma segunda parte onde ele lamenta a Deus. É claro que não vai dar para a gente ver tudo, né? Eu acredito só se o pastor quiser que a gente fique até às 6 da manhã, aí dá para ver tudo, né? Os irmãos aí que não... Aí vai ter que cantar várias músicas, né? Os irmãos aguentar até o final, né? Oremos então. Senhor, nós te damos graças, ó Pai, pelo privilégio que nós temos de estarmos aqui reunidos esta noite. Na dependência do Senhor, buscando sempre a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Fala conosco por meio da Tua palavra. Nos enche, Senhor, de ânimo, de alegria. Nos enche, ó Pai, de esperança que está em Cristo Jesus, Senhor e Salvador nosso. Amém? E é interessante porque, como é prazeroso, irmãos, louvar e adorar a Deus. Eu me lembro que na época do Covid, só para os irmãos terem uma ideia, um dos sintomas do Covid era você perder o olfato, né? Você não sentia também sabor dos alimentos, né? E minha esposa, ela teve Covid nesse período. E algo que é prazeroso, algo que traz satisfação, que é você comer e comer com aquela alegria, com aquele prazer, você perde. Não é verdade? Quando você come uma comida que você não sente o sabor da comida, quando você não sente o sabor daquilo que você está ingerindo, aquele momento prazeroso, aquele momento que você tinha como um desfrute, você perde aquela alegria. E é uma pena, irmãos, que muitos cristãos têm tido Covid espiritual. Parece que quando o louvor ele é tocado, quando a igreja deveria estar louvando com prazer, a igreja deveria estar louvando, quebrantados, parece que muitos ou alguns não sentem aquela mesma alegria, satisfação e aquele prazer. Parece que é algo onde você não sente mais o sabor. E é interessante porque os salmos, irmãos, são poemas musicais. Eles eram cantados. E o Salmo 40, em especial, irmãos, era um salmo congregacional, cantado na igreja. Ainda que esteja em primeira pessoa, era para toda a igreja. E é interessante porque o salmista, que é Davi, ele tem um objetivo, ele tem um propósito aqui de querer impactar aqueles que estão salmodiando, aqueles que estão cantando, aqueles que estão louvando e adorando a Deus. E a Bíblia, irmãos, tem um livro inteiro dedicado à música, e eu estou falando de uma boa parte onde nós podemos louvar a Deus através de hinos, através de salmos. O salmo, na sua própria tradução, essa palavra salmos, irmãos, é mismor. Não é mismor, né, irmão? Irmão que manja aí do hebraico aí, né? É mismor. E significa literalmente, irmãos, cantar. Cantar. Então esses salmos aqui, ele canta e ele canta algo, ele quer dizer alguma coisa. Então, irmãos, a nota predominante neste livro de Salmos é justamente o louvor, é justamente levar a igreja à adoração, conduzir a igreja a esse tempo de louvor e gratidão a esse bom Deus. Então, os Salmos, irmãos, é uma coletânea
de orações, é uma coletânea de hinos inspirados, irmãos, que fazem parte da liturgia do culto prestado a Deus quando o povo ele se reunia lá em Israel para cultuar o Senhor. Então, mais de 90% dos salmos, irmãos, você vai ver que eles são dirigidos à pessoa de Deus. E de certa forma, irmãos, todos os salmos eles expressam verdades acerca de Deus através da música. Através da música. Então esses salmos eles foram escritos como poemas musicais para que a igreja pudesse adorar o Senhor. E também, irmãos, você percebe que a intenção dos salmos é justamente apelar para as emoções. É justamente evocar, irmãos, sentimentos. É estimular uma resposta além de um conhecimento meramente cognitivo. Mas os Salmos, irmãos, é um poema musical que tem como uma das suas funções mostrar princípios que norteiam e que levam à adoração ao Senhor. E é tão bom, irmãos, nós louvarmos e adorarmos o Deus que nos libertou, aquele Deus que nos tirou lá do Egito, né? Que abriu o mar e que nos deu uma nova vida, que nos deu esperança. E para que serve então, irmãos, esse louvor, essa música? A música principalmente ela serve para impressionar o adorador diante de Deus. E é interessante, irmãos, porque a música ela pode nos fazer chorar. A música ela pode nos fazer sorrir, nos alegrar, né? Se você toca um rock, a pessoa daqui a pouco fica bastante agitada, né? Pega a cadeira, quebra, né? Assim, os mais jovens aí conhecem o rock pauleiro, né? Assim, você toca uma música calma, serena, daqui a pouco você está dormindo, né? Leva até alguns a dormir. Então a música ela desperta algo em nós. Então Davi, quando ele escreve esse salmo, ele quer despertar, ele quer impactar, ele quer fazer com que eu e você seja impactado por algo que aconteceu, né, em especial na vida dele. Davi ele era um guerreiro excepcional, um estrategista de guerra, um soldado, né, ele era um poeta, ele era um cantor. Então é impressionante isso. Davi ele tem muita história para contar. E ele conta algo através desse salmo. E aqui era um momento onde toda a igreja adorava a Deus. E neste salmo, Davi ele procura justamente isso, irmãos. Causar uma impressão, impactar e mostrar aquilo que Deus tem feito por meio da vida dele. Davi, então, ele vai narrar nesse salmo, irmãos, momentos, circunstâncias que ele viveu, que ele passou, que aparentemente, ao lermos, era algo que parecia que não havia esperança. Mas de repente ele engrandece a Deus, mostrando que o Deus que ele serve é o Deus que traz esperança onde não há. O Deus que ele serve é o Deus que traz vitória em momentos que você acharia impossível. E se você reparar, irmãos, que apenas nesses 3 versículos que nós vamos ler agora, Davi vai cantar. Ele vai cantar momentos diferentes que ele viveu, que ele experienciou. E aí ele diz assim, ó: depositei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro.
Interessante, né? Essa palavra hebraica, esperança, depositei toda a minha esperança no Senhor. Essa palavra hebraica, ela quer dizer, irmãos, que ele esperou ansiosamente em Deus. Mostra dependência. Demonstra, irmãos, que Davi ele não era apenas um homem que guerreava, né, que pegava na espada, mas ele era um homem que esperava no Senhor. E é interessante isso, porque quando você vai ver Davi muitas vezes se preparando para a guerra, ele não está treinando com as espadas, ele está de joelho dobrado. Ele está de joelho dobrado, ele vencia guerras de joelho dobrado. E aqui ele fala que ele espera ansiosamente em Deus. E aqui ele continua dizendo, ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. É um Deus que tem o controle, é um Deus que olha tudo lá de cima. Mas é interessante que essa parte de se inclinar é como se fosse uma criança, né? Que para que você chegue até ela, você tem que se inclinar. E mostra um Deus presente na vida de Davi. Um Deus que diante de um momento difícil, de uma circunstância, aonde ele clama, né? Aonde ele clama por socorro, aonde ele busca em Deus uma esperança, esse Deus ele não é um Deus de longe, um Deus indiferente à situação que ele está vivendo ou passando, mas ele é um Deus de perto. E Davi ele quer cantar isso, ele quer louvar isso na congregação dos santos, que o nosso Deus ele é um Deus que se inclina, que vem ao nosso encontro nos momentos mais difíceis da nossa vida. Porque a última frase do versículo 1 é que o grito dele é um grito de socorro, é um grito de desespero. Eu fico pensando, amados irmãos, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que nos momentos mais difíceis da sua vida, eles procuram ajuda em tudo. Eles vão ao psicólogo, eles vão ao psiquiatra, eles pedem conselho dos amigos, eles fazem tudo, menos buscar a Deus, menos esperar no Senhor, menos depender do Senhor. E isso aqui, irmãos, parece o beabá, mas é verdade. Nos momentos mais difíceis, aonde está a sua esperança? Nos momentos mais desesperadores que você viveu, que você passou, em quem foi que você colocou a sua esperança? Eu vejo pessoas colocando a sua esperança em remédios, medicamentos. Eu vejo pessoas colocando a sua esperança em... Um dia uma moça dando uma reportagem falando sobre o momento mais incrível da vida dela, foi quando ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da vida dela. E ela falou que aquele vazio que havia no coração dela, aquela desesperança que havia no ser dela, no íntimo dela, desapareceu. E aí a repórter olhou para ela e falou assim, mas você já tem filhos? Aí ela falou assim, não, porque quando você tiver filhos, você também vai sentir a mesma coisa. Não é. Não é a mesma coisa. E o versículo 2, então, irmãos, ele diz assim, ele me tirou de um poço de destruição. Eu imagino, irmãos, alguém caindo dentro de um poço. Você imagina, irmãos, esse poço fundo, aonde você não consegue subir, aonde você
não tem alimento, onde você não tem ninguém que possa te socorrer. Deve ser angustiante. Você já passou por alguma situação angustiante? Imagina isso. E ele está exaltando o Deus que eu e você servimos. Que este Deus, Ele o tirou. Ele o libertou de uma situação, meus irmãos, que aos olhos de Davi era impossível. E Davi, irmãos, diante daquilo que ele já experienciou, diante de tudo aquilo que ele já viveu, e ele continua dizendo assim, de um atoleiro de lama. Aqui esse atoleiro de lama é como se fosse uma areia movediça, né? Quanto mais você se mexe, quanto mais você afunda. Situações, né? Que o povo de Deus passa, mas mostrando que há um Deus presente no meio do seu povo. E você deve cantar, e você deve adorar. E isso me chama também a atenção, irmãos. Quando nós olhamos muitas vezes para o lado, nós vemos as pessoas tristes, sem cantar, sem louvar e sem adorar, né? Aqui, o que Davi está dizendo é que você deve cantar, você deve adorar e esperar nesse Deus. E se você não canta, se você não adora, se você não tem essa alegria, esse prazer de fazer isso, é porque você não tem uma história. Você não pode, então, reconhecer aquilo que Cristo fez na sua vida, a maneira como Ele também te libertou, te tirou desse poço, a maneira como Ele te tirou desse atoleiro de lama, dessa areia movediça. E é interessante porque pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me em um local seguro. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos quem é a nossa rocha. O Senhor é a nossa rocha. Você imagina um atoleiro de lama, um local onde você não tem firmeza, onde você está vacilante, e quanto mais você se mexe, quanto mais você tenta se libertar, quanto mais você tenta avançar, você não consegue. E de repente, o teu Deus vem ao seu encontro e te tira daquele atoleiro de lama e te coloca sobre a rocha. A nossa rocha, o nosso Deus, Ele também nos coloca sobre a nossa rocha, que é Cristo Jesus, Senhor e Salvador. Mas o mais interessante, amados irmãos, é que o salmista diz que essas circunstâncias, que tudo isso que ele viveu, que tudo isso que ele passou, ele recebeu o auxílio, a ajuda do Senhor. E ele vai mostrar algo maravilhoso e tremendo, porque ele vai dizer que não foi ele, do seu intelecto, da sua mente, que quis prestar uma homenagem a Deus e criar uma música para o Senhor, grato por tudo aquilo que Deus fez. Não. Esse relacionamento com Deus, esta dependência de Deus, no versículo 3 diz assim: pôs um novo cântico na minha boca. Olha que coisa tremenda, irmãos. É o Senhor. Foi o Senhor que pôs um novo cântico na boca dele. Foi o Senhor que levou ele à adoração. Foi o Senhor que o conduziu, irmãos, a um louvor sincero. Eu fico pensando, amados irmãos, quantas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Quantas bênçãos muitas vezes tem batido a nossa porta, vamos dizer assim, tem sido derramada sobre as nossas vidas. O Senhor tem levado você. O Senhor tem colocado na sua boca um cântico novo. O Senhor tem levado você a um hino de louvor,
e adoração a Deus. E isso é interessante, porque muitas vezes nós temos sido muito parecidos com aqueles 9 leprosos, né? A Bíblia fala que Jesus se deparou com 10 leprosos e ele curou os 10. Quantos voltaram para agradecer? Apenas um. Apenas um voltou para louvar, para agradecer ao seu Senhor. E é interessante, irmãos, porque você é testemunha daquilo que Deus faz na sua vida. E quando Deus ele age de forma misericordiosa, graciosa na sua vida, ou no caso aqui na vida de Davi, Davi diz assim: muitos verão isso, temerão e confiarão no Senhor. A sua vida vai ser um outdoor para que o teu Deus seja glorificado. Então, diante disso, irmãos, que o Senhor seja realmente, que o Senhor possa ser engrandecido realmente através dos nossos louvores e da nossa adoração. Amém? Graças te damos, Senhor, por esse tempo, que o Senhor possa realmente, ó Deus, ser engrandecido através dos nossos louvores, da nossa adoração, em nome de Jesus. Amém.